God of War, Lao Fei, ela realmente morreu? A teoria que pode mudar tudo. Vamos lá, rapaziada. Quando God of War Ragnarok terminou, parecia que a história de Fei, ou melhor, Lao Fei, estava encerrada. Afinal, ela já estava morta antes mesmo dos acontecimentos do primeiro jogo nórdico, correto? Mas e se eu te dissesse que o novo God of War pode provar exatamente o contrário? E se essa mulher, rapaziada, que mudou o destino de Kratos, enganou o próprio Odin, previu o Ragnarok quando ela estava viva de alguma forma? E mais do que isso, e se a Santa Mônica estiver preparando uma das maiores reviravoltas da história da franquia? Hoje a gente vai analisar tudo, o que aconteceu no primeiro trailer de God of War, as pistas escondidas, as possíveis ligações com as mitologias egípcias, a presença do Shammet, e entender por que muitos fãs acreditam que a morte de Fei pode não ser exatamente o que parece, porque quanto mais detalhes surgem, mais perguntas aparecem, e de algumas delas, rapaziada, são realmente assustadoras. É isso aí, pessoal, vai deixando seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda demais o crescimento aqui no canal. Se você curte God of War, está empolgado pelo jogo, vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo aqui para aquele amigo seu que sempre gostou de God of War, rapaziada. Compartilha esse vídeo aqui para todo mundo. Isso me ajuda demais, que o YouTube vai recomendar meu vídeo para mais pessoas. Dito tudo isso, rapaziada, chega de enrolação e bora para o que interessa. Durante anos, a Fei foi tratada como uma personagem misteriosa. Mesmo sendo uma das pessoas mais importantes da franquia, nós quase não vimos sua história completa. Sabemos que ela era uma gigante, sabemos que ela enfrentou o Thor, sabemos também que ela foi capaz de esconder o Kratos, e Atreus dos olhos de Odin por muitos anos. E sabemos também que ela deixou um plano gigantesco preparado para o futuro, até então normal. Mas existe um detalhe bastante curioso, rapaziada. Quase tudo que sabemos sobre ela veio através de relatos, pinturas, memórias e a história contada por outros personagens. Nós nunca acompanhamos sua jornada completa. Talvez exista, rapaziada, um motivo para isso. E também talvez a Santa Mônica estivesse guardando essa história por agora. Presta bem atenção, o trailer trouxe uma versão jovem de Lao Fei. E isso já levanta uma pergunta enorme. Por que contar a história dela neste momento? A resposta mais simples para isso agora seria mostrar os eventos antes de God of War 2018, mas existe uma segunda possibilidade. Segundo, rapaziada, mostrar o seu passado para preparar o retorno da personagem no futuro. A Santa Mônica já fez algo parecido antes. Ela costuma apresentar informações importantes anos antes dela realmente ter impacto. Foi assim com o Tyr, foi assim com Atreus, foi assim também com o próprio Ragnarok. Então não seria estranho se estivéssemos vendo apenas o começo de algo muito maior. Agora vamos falar sobre o principal argumento dos fãs que acreditam que a Fei não morreu. Nós nunca vimos a sua morte. Pode parecer um detalhe pequeno, mas em história desse tamanho isso faz total diferença. Personagens importantes normalmente recebem, rapaziada, uma cena clara de despedida, uma confirmação definitiva. O momento que não gera dúvida, não deixa dúvidas. Com Lao Fei, isso nunca aconteceu. Tudo que sabemos sobre ela é que ela morreu antes mesmo do evento do jogo. Mas como? Por quê? O que realmente aconteceu? E essas perguntas continuam sem resposta. E isso abre um espaço, rapaziada, para inúmeras teorias. Uma das teorias mais populares sugere que a Lao Fei sacrificou seu corpo físico para entrar em outro plano de existência. Vamos lá. Lembrando que os gigantes sempre tiveram uma relação muito diferente com o destino. Eles enxergavam linhas do tempo, profecias, possibilidades futuras, conhecimento que nem o Odin conseguia compreender completamente. Talvez a Fei tenha escondido, rapaziada, ou tenha descoberto algo tão importante que precisou desaparecer para proteger esse segredo. E talvez esse desaparecimento tenha sido interpretado como a sua própria morte. Mas a situação fica ainda mais interessante quando observamos os elementos egípcios aparecendo nas teorias. A figura de Sekhmet chamou muita atenção dos fãs. Na mitologia egípcia, o Sekhmet não é apenas uma deusa da guerra, ela também está ligada à destruição, à cura, à renovação e ao renascimento. Percebe uma coincidência? Estamos falando justamente de uma personagem cuja morte contínua envolta em mistério. Uma personagem associada ao destino. Uma personagem que aparentemente está ligada a forças muito maiores do que a gente imagina. Será que a Santa Mônica está usando o elementos egípcio para criar um paralelo entre morte e renascimento? Fica aquela dúvida. Outra possibilidade também fascinante é que a Lao Fei tenha sido uma viajante entre diferentes culturas mitológicas.
Isso explicaria porque ela parecia possuir conhecimento que nem os deuses nórdicos conseguiam entender. Cara, presta atenção, ela sempre esteve vários passos à frente do Odin. Hoje em dia, rapaziada, pode contar no dedo quem consegue enganar Odin. Isso não é pouca coisa. Ela previu vários eventos praticamente impossíveis. Ela sabia exatamente onde o Kratos precisava estar. Ela sabia exatamente qual seria o papel do Atreus. E talvez isso acontecesse porque seu conhecimento não vinha apenas dos gigantes. Talvez ela tivesse acesso a algo muito maior que a gente não tenha noção. Agora pensa comigo, quem realmente derrotou Odin? Muita gente responde, claro, foi o Kratos. Outros respondem, Atreus. Mas existe um argumento fortíssimo para dizer que foi Laufey. Igor, como assim? Vamos lá. Tudo aconteceu porque ela preparou o caminho. Ela escolheu onde suas cinzas seriam espalhadas. Ela guiou o Kratos sem que ele percebesse. Ela colocou cada peça do tabuleiro no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Sem a fé, rapaziada, o Ragnarok provavelmente jamais teria acontecido daquela maneira, daquela forma. Ela venceu Odin mesmo depois da sua morte, ou pelo menos depois que acreditamos ser a sua morte. E se God of War Laufey mostrar que realmente, rapaziada, derrotou ou enfrentou ameaças mitológicas, isso abriria uma ponta gigantesca para o futuro da franquia. Imagine você descobrir que os gigantes tinham contato com terras muito além dos novos reinos. Imagine descobrir que a Fei conheceu entidades ligadas ao Egito, ou até mesmo que ela visitou regiões durante a sua juventude. Isso transformaria completamente a escala da história. Cara, se você tá chegando aqui agora, pode deixar no seu like, beleza? Isso me ajuda demais. Deixa aqui embaixo aqui se você também tá gostando aqui desse tipo de conteúdo. Vamos lá. Existe ainda outro detalhe curioso. O Kratos passou anos tentando fugir do seu passado, correto? Correto. Mas a Fei sempre pareceu estar correndo em direção ao futuro. Ela não agia como alguém preso ao presente. Ela agia como alguém que já sabia o que iria acontecer. Isso fica muito evidente, rapaziada, em praticamente todas as profecias encontradas no jogo. E essa é a diferença, né, entre Kratos e Laufey talvez seja exatamente o motivo pelo qual eles se completavam, enquanto Kratos destruiu o destino e construía o seu destino. E se o novo jogo realmente explorar essa ideia, podemos finalmente descobrir como ela enfrentou Thor, como conheceu Kratos, né? Isso fica muito evidente, né, rapaziada? Muita gente tem essa pergunta: como ganhou a confiança dos gigantes? Como ela conseguiu enganar o Odin? Como conseguiu prever o Ragnarok? E principalmente, o que aconteceu nos seus últimos dias? O que ela estava fazendo de tão importante? Mas existe uma teoria ainda mais ousada. Presta atenção. Alguns fãs acreditam que o jogo vai terminar exatamente onde o God of War 2018 começa. Só que uma revelação escondida. Uma pista indicando que a Laufey deixou algo para trás. Não apenas aquele plano, não apenas uma profecia, mas sim uma parte dela mesma. Uma consciência, uma magia, uma essência capaz de retornar quando o momento chegar. Seria uma forma perfeita, rapaziada, de manter o peso emocional da história sem simplesmente ressuscitar a personagem. E se a Santa Mônica realmente estiver preparando aquela transição para o Egito, a Laufey será a personagem perfeita para construir essa ponte. Ela possui o conhecimento, ela possui o mistério e ela possui conexões que ainda não entendemos completamente. Isso, cara, é muito legal. Enquanto o Kratos ou Kratos, né, representa a força, a Laufey representa a descoberta. Uma nova saga precisa exatamente disso, cara. Seria incrível, rapaziada. Se existe alguém que ainda tem segredos para descobrir sobre sua mãe, esse personagem é o Atreus. É ele mesmo. Durante o Ragnarok, o Atreus passou boa parte da história tentando entender quem realmente era Loki. Talvez agora seja a vez de descobrir quem realmente era Laufey, e não apenas como mãe, mas como guerreira, como gigante, como visionária e talvez algo ainda maior, rapaziada. E tem mais, rapaziada. E se os deuses gregos ainda estiverem vivos? Igual, você já tá começando a ficar louco, né? Você já tá começando a ficar perturbado. A maioria dos fãs acredita que Kratos exterminou completamente o Olimpo. Mas será que isso realmente aconteceu? Se voltamos aos jogos antigos, vários deuses importantes nunca tiveram um destino mostrado de forma definitiva, certo? E se a Santa Mônica adora trabalhar com personagens que todo mundo acredita estar morto. Vamos lá, vamos por parte. Apolo.
Um dos nomes mais curiosos é Apolo, o deus do sol. Teve uma importância enorme na mitologia grega, mas praticamente nunca foi explorado de verdade nos jogos. Nós sabemos que ele existia naquele universo de God of War, mas nunca vimos Kratos enfrentar ele, diretamente. Será que ele sobreviveu ao colapso da Grécia e será que ele poderia reaparecer agora? Outra possibilidade é Artemis. Ela chegou a aparecer no primeiro God of War e entregou aquela arma para Kratos, mas depois simplesmente desapareceu da história. Nunca descobrimos o que realmente aconteceu com ela. Considerando que a Laufey é uma guerreira e caçadora extremamente habilidosa, seria interessante ver alguma conexão entre as duas. Afrodite, rapaziada, sim. Até Afrodite pode ser uma possibilidade. Diferentemente de Zeus, Poseidon, Hades, ela não foi morta por Kratos. Ela continuou viva durante os eventos de God of War 3. Isso significa que, tecnicamente, ela pode existir até hoje em algum lugar daquele universo. Nêmesis é uma teoria muito mais maluca do que o normal. Nêmesis é aquela deusa da vingança. Existe, rapaziada, um símbolo muito interessante aqui. O Kratos passou décadas sendo consumido pela vingança, mas a Laufey sempre representou o oposto: esperança, propósito e futuro. O encontro entre os dois conceitos poderia render uma história bem legal. Mas existe um nome, rapaziada, acima de todos os outros: Athena. Ela continua sendo uma das figuras mais misteriosas da franquia. Depois de God of War 3, ela ascendeu para uma forma superior da existência. E desde então ninguém sabe exatamente onde ela está, nem o que ela está fazendo. Athena conhece o Kratos melhor do que praticamente qualquer deus, qualquer tipo de pessoa. E talvez ela tenha percebido algo sobre a Laufey muito antes de todos os outros. Cara, imagina que loucura, né, rapaziada? Agora, e se Laufey estivesse investigando o que sobrou da Grécia? Agora imagina a possibilidade ainda mais interessante. E se o jogo mostrar que a Laufey visitou terras gregas depois daquela destruição causada pelo Kratos? Isso explicaria porque ela parecia conhecer tantas coisas que ninguém mais conhecia. Talvez ela tenha encontrado alguns sobreviventes, talvez tenha descoberto artefatos dos antigos deuses, ou talvez tenha aprendido segredos que acabaram ajudando a derrotar o Odin em anos depois. Agora, a teoria mais maluca de todas, rapaziada. Então vai deixando seu like aqui e se inscreve no canal, beleza? E se a Athena foi uma das responsáveis por guiar Laufey? Igor, você já tá ficando maluco, né? Calma, rapaziada, pensa comigo. Athena sempre esteve ligada ao conceito de sabedoria e planejamento, correto? Correto. Laufey parece ter planejado absolutamente tudo, desde o encontro com Kratos até a queda de Odin. Será que alguém ajudou ela? Será que ela descobriu conhecimentos deixados por Athena? Ou será que as duas chegaram a se encontrar em algum momento da história? Se isso acontecer, a Santa Mônica, rapaziada, conseguiria conectar a saga grega, a saga nórdica e até uma futura saga egípcia em uma única história. E sinceramente, isso aqui seria uma das maiores revelações da franquia, rapaziada. Imagina a Laufey junto com a Athena, cara. Maluco, né, rapaziada? No final das contas, a pergunta não é apenas se a Laufey morreu ou não. A verdadeira pergunta é, rapaziada, o que significa morrer nesse universo de God of War? Nós já vimos almas, reinos espirituais, valhallas, profecias, viagem entre dimensões, e talvez a morte de Frey não seja o fim da sua história. Talvez tenha sido apenas o começo. Se isso for verdade, God of War Laufey pode se tornar um dos jogos mais importantes de toda aquela franquia, porque ele não vai apenas contar o passado, mas sim, ele pode estar preparando para o futuro e quem sabe o retorno do personagem que manipulou o destino dos deuses sem que ninguém percebesse. Agora eu quero saber da sua teoria. Você acredita que realmente Laufey morreu, rapaziada? Ou acha que a Santa Mônica está escondendo um grande reviravolta? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler todas as teorias. Se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre God of War Laufey. E aproveita para assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque ele completa, rapaziada, presta atenção, porque ele completa exatamente o que eu vou falar no próximo vídeo, beleza, rapaziada? Então é isso. Muito obrigado, abraço, até mais.